Darks, tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindos ao Dark Lore. No vídeo de hoje vamos falar sobre um livro que eu li em e-book que eu amei demais, chamado Assombrado, e também sobre o livro Endiabrado, escrito pela Anne Belikov, fundadora da editora Euforia. E vamos lá pro vídeo. Lembrando que se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, vai me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos literários e me siga nas minhas redes sociais, é tudo @DarkLoreChannel. Recentemente também criei um Twitter, então me sigam lá pelo Twitter também. E bora começar o vídeo. Assombrado e Endiabrado faz parte de uma duologia escrito e publicado por Anne Belikov, que é uma autora nacional. E esses livros eram originalmente uma fanfic LGBT de BTS. Ambos os livros possuem uma versão digital na Amazon, que custa R$ 9,99, ou também você pode ler pelo Kindle Unlimited, e também possuem a versão física que está disponível no site da editora Euforia, por uma média de R$ 40 cada volume. Agora eu vou dar uma pequena introdução comum aqui no quadro Conheça a Editora, que é falar um pouquinho sobre essa editora. A editora Euforia é focada em publicação de autores nacionais, principalmente de autores que escrevem fanfics de K-pop, seja BTS, EXO ou qualquer outra banda. E foi a primeira editora focada nesse nicho que eu li. Eu comprei vários livros que eram originalmente fanfics, trazidos aqui no Brasil por outras editoras com proposta semelhante, mas eu não tinha comprado um livro da editora Euforia. Então eu achei Assombrado e Endiabrado no Kindle Unlimited, li, amei, vocês têm que ver quantas coisas que eu marquei, e eu com certeza quero comprar o livro físico. Eu amei tanto esse livro que foi o primeiro livro que eu li que eu pensei, nossa, eu gostaria muito de marcá-lo com post-it. E agora a era do post-it começou aqui no Dark Lore, e eu vou começar a marcar os meus livros com post-its, e tudo isso começou com esse livro, porque, gente, eu amei tantas coisas, mas tantas coisas nessa história que vocês não têm noção. O tempo todo eu pensava, caramba, eu preciso de um livro físico dessa história. Então, quando eu comprar versão física, vai ter unboxing desses e de outros livros da editora, e eu vou poder trazer uma resenha ali do Conheça a Editora mais aprofundada sobre a edição, a diagramação, o tipo de papel, mas por enquanto vamos fazer com a versão digital, que foi aonde eu li. Esse é o primeiro vídeo do quadro, onde eu vou primeiro analisar a obra em si e depois analisar o unboxing, como veio a edição e tudo mais, né? Mas enfim, bora lá falar sobre o livro agora. Nesse livro vamos acompanhar a história pelo ponto de vista do Alex. O Alex, ele é um garoto que vê vultos e sente a presença de espíritos desde criança. E essa história já começa com ele sozinho em casa, até que ele sente que a cama dele afundou, que alguém se sentou na cama dele, e ele fica desesperado, porque apesar de ter essas vivências desde cedo, ele tem muito medo dos fantasmas. Ele então acaba se virando e se depara com um grande nada ali na cama dele. Ele sai correndo desesperado e acaba se esbarrando na mãe dele, na porta da entrada. Então eles conversam e ele decide ir para casa da avó dele. O que ele ainda não sabia é que Dona Laura, sua avó, iria viver só aquele último dia que ele foi visitá-la. Essa avó dele foi diagnosticada erroneamente como esquizofrênica, mas a verdade é que ela faz parte de uma classe chamada Animus Videntium, que o Alex também faz parte, que é uma classe que você consegue enxergar espíritos, conversar com espíritos e, no caso do Alex, até tocar espíritos. Acontece que quando a avó do Alex morre, os poderes dele afloram ainda mais e ele passa não só sentir a presença de algum espírito, como enxergar um espírito, tocar um espírito e ouvir os espíritos, principalmente um espírito em específico chamado Dante, que está naquela casa há muitos anos e é um grande conhecido da avó dele, e também é um espírito que sempre esteve muito presente na vida do Alex, mesmo sem ele conhecê-lo antes. A missão de um Animus Videntium é ajudar esses espíritos que estão presos entre a nossa dimensão e as outras dimensões a seguir o seu caminho. Ou seja, eles resolvem a pendência que prendeu eles a esse plano, e assim eles conseguem partir para outro plano. E quando a avó de Alex morre, cabe a ele a missão de ajudar o Dante a partir. Mas o Dante, ele não quer isso e não está nem um pouco disposto a colaborar. Então, durante a história, vamos ter muitos mistérios sobre como o Dante morreu, quem matou o Dante, onde está o corpo, por que ele não quer partir, e também o quão perigoso pode ser um espírito que já está preso nessa dimensão há mais de 30 anos. Ainda em paralelo com a história do Alex e do Dante, temos também a história do
dos amigos do Dante, além do fato do Alex ter tido conhecimento que ele era um Animus Videntium totalmente do nada na vida dele, ele ainda tem que lidar com os sentimentos que ele começa a ter pelo Dante, o fato de que o Dante está morto e ele vivo, a presença de um novo irmão, que inclusive é uma pessoa que ele se dá muito bem, e a missão de ajudar outros espíritos além do Dante. É muita coisa pra ele assimilar do nada. Essa história é contada de um jeito muito fluido e engraçado, tem um casal muito shippável e improvável, e tem um plot nesse livro que eu não esperava. Tem um plot ali principal que dá pra gente ir pegando ali no ar as coisas e adivinhar, mas tem um plot na história que eu não esperava que fosse chegar naquilo. E gente, quem leu vai saber qual é, mas eu fiquei desesperada no que é que ia acontecer ali. Eu fiquei, gente, e agora, sabe? O que vai acontecer? Gente, foi desesperador, vocês não têm ideia. E agora vamos falar sobre o segundo volume, Endiabrado. Então se você não quer nenhum spoiler, para o vídeo por aqui, vai ler o primeiro livro e depois volta para conferir qual é a opinião sobre o segundo livro, tá bom? E se você assistiu até aqui, deixa o like. Agora, se você já leu o primeiro livro ou não se importa com alguns spoilers que possam vir agora nessa segunda parte do vídeo, continua comigo e vamos falar sobre Endiabrado. Aqui no segundo livro, a gente vê as consequências de um ato que aconteceu no final do primeiro livro e que faz com que o Dante desapareça. O Alex então fica desesperado para saber o que é que aconteceu com o Dante, por que ele desapareceu, aonde ele está, como recuperar o Dante. E ele começa a ter sonhos constantes ali com o Dante. Então vamos ver o Alex tentando trazer o Dante de volta e se ele consegue. E também vamos descobrir ali se ele consegue ou não. É só isso que eu vou falar da sinopse do segundo volume, porque realmente senão eu daria muitos spoilers. Mas eu vou falar um pouquinho então sobre alguns pontos positivos e negativos dessa leitura. Nessa leitura a gente tem um pouco mais enraizado ali a presença dos amigos do Alex, sobre os poderes deles, né, que a gente descobre outras classes além do Animus Videntium. A gente vai sabendo um pouquinho mais sobre esse universo, então eu achei incrível o aprofundamento que a gente teve agora no segundo livro. Já o contra desse livro é que desde o primeiro livro a gente já tem menção ali sobre o uso de drogas, mas de uma maneira mais leve, mas a gente já tem a ciência de que os amigos do Alex se drogam, de que o Dante se drogava quando vivo, então assim a gente já tem essa informação. Mas nesse segundo livro ela é até um protagonista, porque ela é usada em diversos diálogos. Quase todos os capítulos têm a presença de uso de alguma droga, de uso exagerado de alguma bebida alcoólica, então quase todos os capítulos têm. E eu vou citar algumas das situações que tem. Por exemplo, eles acabam de se drogar, ainda estão chapados e já ligam pro fornecedor trazer mais drogas para eles se drogarem ainda mais. Dirigir drogado, dirigir bêbado, se drogar para dormir, então assim, qualquer situação, se drogar em uma festa, qualquer situação, qualquer evento, qualquer oportunidade, eles estão se drogando. E isso é mostrado de uma maneira um tanto quanto irresponsável. Porque nesse livro a gente vê sensações boas que as drogas causam, com exceção de uma única droga, e a gente não vê um efeito negativo na vida das pessoas, a gente não vê uma consequência dos atos dessas pessoas pelo uso de drogas, pelo consumo exagerado de bebida. não tem consequências negativas, só tem o efeito positivo. E a gente sabe que na vida real, as pessoas que sofrem com o uso de drogas é uma coisa muito mais pesada, muito mais difícil, muito mais complicada de se resolver. Então assim, e a gente vê que muitas vezes o efeito ali positivo dura algumas horas e o negativo dura muito mais tempo. Então assim, eu achei um tanto quanto irresponsável o uso de drogas e como isso não gerou nenhuma consequência negativa na vida de ninguém, a menos consequências sobrenaturais. Então esse foi um ponto que eu não gostei tanto da leitura, porque realmente, por mais que esse livro seja um livro mais 18, a gente com certeza vai ter principalmente pré-adolescentes lendo essa história. E eu sei que isso não é culpa do autor, que pessoas mais novas leiam a história, que não compete a classificação indicativa delas. Porém, a gente sabe que pessoas que leem fanfics e gostam muito de fanfics de BTS são pessoas normalmente mais novas e que são mais influenciáveis. Então se a gente tem uma história onde tem um consumo de drogas e álcool tão presente, isso traz apenas consequências positivas, como se fosse simplesmente algo pra dar um up ali, sabe, no ânimo, algo pra te deixar dormir um pouco. Por exemplo, se você está com problema de
insônia, gente, você deve procurar um psiquiatra, ele vai te receitar um remédio pra você dormir e não se drogar pra dormir, entende? Então, assim, essa foi a parte que eu achei mais irresponsável do livro e eu não faria questão de citar ela aqui num vídeo se não fosse algo que realmente estivesse presente em praticamente todos os capítulos. Então, se você ler esse livro, ver esses efeitos positivos e pensar, nossa, realmente é só coisa boa, gente, pesquisa relatos reais de pessoas que usam drogas e tentam sair das drogas, você vai ver que não é simplesmente coisas boas e acaba por ali. Não é. Isso não condiz nem um pouco com a realidade. Fora essa questão citada acima, eu gostei bastante da leitura, dei muita risada, assim como no primeiro livro. Gostei muito da história, o primeiro livro foi 5 de 5 pra mim, já esse segundo livro foi 4 de 5, justamente por esse fato que eu falei. Eu tive que tirar uma estrela porque realmente me preocupou bastante essa parte da história, sabe? Mas foi essa a minha opinião, eu gostei muito desses livros, eu amei a escrita da autora, eu quero comprar todos os livros dessa editora, sério mesmo, e eu amaria ler um spin-off sobre essa série e o final dela é maravilhoso, eu amei demais. Gente, vocês não têm noção, eu não conseguia largar dessa leitura, ele me acompanhou por várias madrugadas e... realmente são livros, assim, que eu amei. É um livro muito zona de conforto, assim, muito reconfortante. É um livro que eu recomendaria muito pra você ler. Se você está de ressaca literária, por exemplo, porque com certeza ele vai te ajudar muito. Apesar de ser um livro aqui no Kindle de 12 horas cada um, você lê muito rápido e você ama essa história, você vai amar esses universos, esses personagens, esse casal. É maravilhoso, sério. Então no vídeo de hoje é só. Essa foi a minha recomendação de leitura pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! There is magic inside of you.